Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 11 de agosto, quarta-feira, e nós temos aula de geografia e também de arte. A atividade de geografia, ela fala um pouquinho sobre o Dia dos Pais que já passou, que foi comemorado no segundo domingo no Brasil, certo? No segundo domingo do mês de agosto. E aí vem a questão, eu trago a atividade para vocês e proponho uma adaptação para quem quiser. A atividade, ela fala assim, primeiro de arte. Circule e pinte tudo o que você gostaria de dar de presente para o seu pai. Aqui tem algumas opções, que é gravata, relógio, mala, sapato. Mas aí pode ser que você goste de dar outro presente. Você gostaria de fazer alguma coisa mais interessante para o seu dia a dia, que talvez isso daqui não condiz com o que você queria dar. Minha proposta para vocês, que vocês peguem e façam um desenho qualquer que representa aquilo que você gostaria de dar, como o Dia dos Pais já passou, aquilo que você deu para o seu pai. Se não tiver dado, pode ser aquilo que você queira dar, alguma coisa assim, alguma coisa que você queira. Não necessariamente precisa fazer todos esses desenhos ou precisa imprimir para quem tem dificuldade para impressão. Não precisa imprimir e também não precisa fazer todos esses desenhos. Vocês podem adaptar fazendo um desenho só, que no seu caderno de arte, aí faz bem bonitinho, coloca cabeçalho e tudo mais, daquele objeto, daquele desenho que você gostaria de dar para o seu pai ou que você deu no Dia dos Pais que passou, certinho? Agora vamos para a atividade de geografia. Atividade de geografia, ela fala assim, responder as questões, revisando os conceitos e noções estudados ao longo desse capítulo sobre bairros e localizações, que está na página 40 e também está na página 41. Vamos ver as instruções. Leia e depois responda as questões. Tiago precisa ir até a casa do André para fazer um trabalho escolar. Para chegar à casa do colega, Tiago tem o endereço e um desenho que mostra o caminho. Observem só, pessoal. Aí ele tem o endereço que faz um zigue-zague até chegar da casa de um até a casa do outro. Ok. Qual o endereço de André? Para você saber qual é o endereço do André, você vai ler o papelzinho que está na mão do Tiago. André, Rua da Pedra Azul, número 30. Então, é isso que você vai colocar nessa perguntinha aqui. Depois, Tiago traçou no desenho em vermelho o caminho que escolheu para chegar até a casa do amigo. Por quais ruas ele vai passar? Então, você vai ler que vai passar por essa rua, vai olhar o nome dela, depois ele vai passar por essa daqui, olhar o nome, depois por essa e depois por essa. Então, qual rua que ele passou? Primeiro ele passa pela Rua Esmeralda, depois ele passa pela Rua Quartzo, Turmalina e Pedra Azul, ok? Então, é só olhar os nomes, ele vai passar por 4 ruas até chegar lá. Depois, que pontos de referência Tiago encontrará no caminho que escolheu? Então, ponto de referência, nós já vimos que é algo que vai facilitar para ele chegar. Então, aqui tá pequenininho, mas vocês vão ver que ele vai passar por uma farmácia, vai passar também por uma livraria e também vai passar por uma pracinha. Então, são esses os pontos de referência que ele vai passar. Você escolheria o mesmo caminho? Que outro caminho que seria possível? Aí você vai dizer se escolheria o mesmo caminho ou se escolheria outro. Por exemplo, eu poderia vir aqui, reto até essa parte e depois fazer isso daqui. Então, é uma opção que a gente tem. Então, aí se você escolher outra opção, você pode fazer o risquinho nesse desenho, ou então você pode colocar o nome das ruas que você passaria aqui, ok? Depois, questão número 8. Observe os desenhos. Então, observe com bastante atenção. É uma criança. A criança está olhando uma casa. Ela está olhando de que forma? De lado. Ela está de lado, de cima, porque ela é maior, e está olhando de lado. Olha como que ficou a vista dela. E depois ela vai olhar de cima. Olha como que ficou a vista dela em relação à casa. Esses desenhos 2 e 4 representam o mesmo objeto.
Esse e esse é o mesmo objeto, gente? Sim, os dois compreendem a casa. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles está na vista. Um está na perspectiva de vista de cima e de lado, a outra está só de cima, certinho? Depois, escolha um objeto do seu material escolar, coloque esse objeto sobre sua carteira. Então, vocês vão escolher aí um desenho que precisa ser só objeto escolar? Não. Como vocês estão em casa, tem uma série de coisas diferentes em casa. Pode escolher um copo, pode escolher um prato, pode escolher qualquer objeto que vocês tiverem em casa, da sala, da cozinha. Pode ser um outro objeto que não seja só da escola, tá bom? Vai ficar bem bacana. Aí coloca esse objeto em cima de uma cadeira, de uma mesa, para ficar retinho. E aí você vai fazer o seguinte: observa o objeto de cima e de lado, parecendo com essa vista aqui que a criança fez, e vai fazer o desenho aqui. Aí depois você vai observar esse objeto de cima para baixo, parecendo com essa menina olhando o desenho. E vai desenhar aqui como que ficou a sua vista, certo? Então, não precisa necessariamente ser material escolar, como estamos em casa, pode adaptar para qualquer coisa que vocês quiserem em casa, qualquer objeto, ok? Aguardo a criatividade de vocês, a forma de desenhar o desenho bem bacana e precisando, tô aqui. Um abração.